Olá! Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais essa live. Hoje é a nossa 7ª live dessa jornada incrível. Coach, desperte o seu poder interior. Então vem para essa live, para essa jornada. Hoje é o nosso 7º encontro, uma delícia. Hoje a gente vai falar sobre não tenha sua agenda lotada. Você sabia que você não quer ter a sua agenda lotada? É isso mesmo. Para você que está me assistindo no gravado, seja bem-vindo. Comece assistindo essa live, deixando seus insights para mim. Escreve aqui o que você achou, se você gostou dessa live. Deixa seus comentários. Para quem está chegando agora, seja bem-vindo. Vamos clicar aqui no aviãozinho, convidar a galera, chamar todas as amigas para participarem dessa live. Já vou clicando aqui, ó, e convidando todo mundo para participar. Então, se você é uma mulher poderosa, olá Isaura, seja bem-vinda, muito bem-vinda para a minha live. Se você é uma mulher poderosa, chame outras mulheres poderosas para participar dessa live. Nós vamos aqui entendendo. Porque meu nome é Anita Parisi, eu sou coach, eu sou mentora para coaches. Eu estou fazendo uma jornada de lives para ajudar profissionais coaches a despertar o seu poder. Eu sempre falo aqui que é transformando, se autotransformando, que a gente vai transformar milhares de pessoas. Então eu vou ensinar para você, você que é coach e quer aprender a fazer R$3.000 em apenas 4 horas. É sobre isso essa jornada. Então vem, eu aproveito para te convidar para o dia 14 de fevereiro participar da minha Masterclass, que vai acontecer lá no YouTube, às 8 horas da noite. Lá eu vou ensinar você que é coach os 10 passos para você montar o seu primeiro grupo de desenvolvimento e montar e ganhar R$3.000 em apenas 4 horas. Então já deixa aí na sua agenda, dia 14 de fevereiro, às 8 horas da noite, lá no YouTube. Se você não tá ainda lá no meu canal do YouTube, acabando a live aqui, você já entra lá, já se inscreve, já clica no sininho. Tá muito linda a página, você vai receber as notificações de novos conteúdos. Então fica bem atenta para você participar nesse dia 14/2, às 8 horas da noite, tá? Então vamos lá. Vamos começar aqui falando, deixa eu ver se eu falei todos os recadinhos, deixa eu dar uma olhada aqui. Bom, acho que é isso, é o recadinho do dia 14. Então vamos lá. Por que é interessante a gente falar sobre aquilo que a gente não quer, né? Porque a agenda lotada é algo que estão vendendo muito por aí, né? Faça isso e aquilo e tenha sua agenda lotada e tal. Por quê? Porque a agenda lotada dá uma conotação, a gente quando ouve, né, agenda lotada, a gente pensa sobre reconhecimento profissional, uma pessoa que está trabalhando bastante, ganhando, né, bastante, né, uma pessoa que ganha bem, que ganha muito, porque tem muitos clientes. Só que a gente não presta atenção nessa informação que está por trás, né, dessa agenda lotada, esse benefício, né? Quando a gente escuta agenda lotada, a primeira coisa que vem é esse benefício, né? Nossa, agenda lotada, então é porque tem muito cliente, está ganhando bem. Só que a gente não para pensar o seguinte, o coach que tem uma agenda lotada, ele não aguenta ficar assim por muito tempo. Por quê? Porque é um trabalho onde você vai, principalmente se você estiver trabalhando no individual, agenda lotada no individual. O que acontece? Você vai atender uma pessoa, você vai se dedicar ali para entender toda a história dela, o processo, né? Qual é a crença que está por trás daquele medo que ela está sentindo, aplicar uma ferramenta. Então vai ali 1 hora, às vezes 2 horas de atendimento. Se você coloca várias pessoas, né, dentro desse dia para você atender, primeiro que em um cliente você nunca sabe o tempo exato que você vai terminar esse atendimento, né? Então, se você marca 1 hora para cada cliente, você tem que lembrar que você tem que ter um tempo antes para você rever o processo, lembrar da história do cliente. Aí você vai atender esse cliente e você tem que dar um espaço de tempo
para atender o próximo, porque de repente essa sessão com esse cliente atrasa, porque ele não conseguiu ainda ter clareza, chegar num ponto de conclusão. Então percebe que no 1 a 1, né, esse atendimento individual, para encher, para lotar uma agenda, ele já começa a complicar no processo de organização desse cronograma da sua agenda. Então esse é um primeiro ponto, é o primeiro passo. A segunda coisa a gente não consegue atender vários clientes dentro desse processo. Por quê? Porque fica muito cansativo, porque cada cliente é um objetivo diferente, é uma história diferente. Você vai, de repente, aplicar a mesma ferramenta, mas o que você vai acessar naquele cliente é diferente. Então você coloca um esforço mental seu, das suas habilidades, do seu conhecimento ali muito grande para conseguir pegar a entrelinha, fazer a pergunta certa e conseguir ajudar esse seu cliente. Então percebe que o desgaste é muito cansativo. E aí eu fui percebendo com a minha experiência, né, esse processo quanto era cansativo. Por isso que a agenda lotada, quando a pessoa ouve, num primeiro momento ela pensa no benefício, mas no fundo ninguém quer ter agenda lotada, porque é extremamente cansativo. Chega no final do dia, a pessoa está esgotada. Se você atender quatro clientes coach individual, você já fica extremamente cansada, já é muito. O máximo, né, que você vai conseguir atender aí são 4 pessoas no dia, no máximo 5, se for no individual, né? Então, isso sim, se você pegar uma agenda das 8 da manhã até as 6 da tarde, você consegue atender essas pessoas, no máximo 4, 5 pessoas. Então não é igual quando você vai ao médico, por exemplo, que você fica lá esperando para ser atendido e o médico é especialista e ele vai olhar você e vai fazer a consulta e te receitar um remédio. Não é. No processo de coaching é diferente, cada cliente é diferente, mesmo que você tenha seu nicho, mesmo que você tenha um público bem definido, mesmo que isso seja muito bem fechado, a sua especialidade, não vai funcionar igual para cada cliente, porque cada cliente vai ser um atendimento personalizado. Então chega no final do dia, você está esgotada, você não aguenta fazer mais nada. Aí você chega na sua casa, você não consegue fazer um exercício físico, você não tem disposição para sair, você não tem vontade, você tem vontade de chegar na sua casa, tomar um banho e dormir, comer alguma coisa e dormir. Então você perde o prazer e a qualidade de vida. Você não consegue, não tem vontade de fazer alguma coisa que você poderia fazer naquele tempo extra, né, que você tem à noite. Estudar, ler um livro, assistir um filme, ir para academia, encontrar com amigos, namorar. Então você começa a perder a qualidade de vida. E isso aconteceu comigo e já ouvi de milhares, né, de parceiros coaches, de clientes, né, dizendo isso para mim. Inclusive, tem pessoas que estão na minha mentoria agora que vieram justamente por isso. Por quê? Porque lá na mentoria, o que eu ensino? A fazer as aplicações de ferramentas e técnicas, criar o seu próprio método para aplicar dentro do grupo, para você conseguir fazer essa escala e atender mais pessoas em menos tempo. Então você trabalha menos e ganha mais, porque você vai atender mais pessoas trabalhando menos. Então, quando você faz esse processo em grupo, você tem muitas vantagens, né? Você consegue atender mais pessoas, ganhar mais e trabalhar menos. Então, é diferente de ter a agenda lotada. A agenda lotada, quando a gente pensa nesse termo agenda lotada, é muito cansativo, você não aguenta por muito tempo. Então, a gente começa num processo de atendimento dos nossos clientes, num processo muito gostoso, porque às vezes é o início da carreira, então é muito bom. Só que depois de um tempo a gente percebe que não vai conseguir manter essa frequência por conta desse esgotamento mental, físico, né? Falta de qualidade de vida. Aí você não tem tempo mais para ficar com a família, com os filhos.
e você começa a deixar de lado algumas coisas. Então, é muito importante a gente falar sobre isso, porque algumas chamadas aí que a gente vê de marketing vem com essa chamada, tem a sua agenda lotada, e no fundo não é isso que a gente quer. Nós queremos liberdade, né? Tempo para que a gente possa fazer outras coisas, para que a gente tenha mais prazer. E essa liberdade geográfica também, por quê? Porque quando eu tô no individual, apesar de poder ser um atendimento online, né, à distância, pelo computador, pelo celular, você fica presa ali a cada um cliente. Então, se você ficar mesmo, eu tô atendendo de onde eu quero, pelo online, mas eu não consigo sair de dentro daquela sala porque chega um e chega outro, então é a mesma sensação de falta de liberdade, né? De poder tomar as outras decisões, fazer outras coisas que você quer fazer. Então, o que acontece, né? Quando a gente não entende esse processo, né, desse atendimento no individual, a gente acredita que é possível, a gente acaba fazendo isso de uma forma muito errada, né? Porque os clientes vão chegar, porque o seu trabalho vai ser bom, você vai atender bem, um vai falar para o outro e vai começar a chegar cliente. Vai começar a chegar cliente, mas você vai estar cansado. E como que você vai falar não para o seu cliente? E aí vira uma bola de neve, né? Chega um momento que se você não parar para começar a processar isso e a separar da forma como você quer, olhar para esse atendimento em grupo, entender como funciona, como isso é poderoso, como dá para fazer, você não consegue sair desse ciclo vicioso de atender as pessoas no individual. Então, e aí você continua com a sua agenda lotada e não tendo tempo para fazer as outras coisas que você quer fazer, que você tem vontade de fazer. Então é muito interessante quando a gente pensa nisso, né? Porque ninguém quer ter essa agenda lotada. Quando a gente pensa, por exemplo, nessa crença, né, de achar que agenda lotada é dinheiro, tem vários médicos, por exemplo, que têm uma agenda lotada e são médicos que não são bem-sucedidos financeiramente. Advogados que atendem com uma agenda lotada, mas que não são financeiramente bem-sucedidos. E aí a gente começa a observar o quê? Que de fato existe uma crença por trás disso, né, da agenda lotada, de achar que a pessoa vai trabalhar muito e vai ganhar muito dinheiro. E essa é uma crença muito comum, enraizada no coletivo, na sociedade, onde a pessoa acha que ela precisa fazer esses atendimentos, trabalhar muito para conseguir ter uma renda financeira. Oi, Paty, oi, Ana, Robson, Ale, sejam todos bem-vindas, bem-vindo. Então, quando a gente consegue, né, entender que esses R$3.000, hoje até eu estava falando com as minhas mentoradas, né, esses R$3.000 em 4 horas é um método que eu criei que é 3K, 10P, 4H. Esse é o método. Quando você coloca as pessoas dentro de um grupo e você consegue trabalhar essas pessoas, desenvolver essas pessoas, ver o resultado dessas pessoas, você começa a conseguir escalar. Então, essa base, né, desse valor de R$3.000 em 4 horas, ele é só uma base mesmo, de fato. Ele é um início, ele é o mínimo que você pode fazer para começar a trabalhar em grupo, para fazer o atendimento. O tema, Paty, você não quer uma agenda lotada. Esse é o tema de hoje. Muitas pessoas estão vendendo, né? Tenha uma agenda lotada. Na verdade, nós não queremos isso. Nós queremos liberdade, tempo sobrando para a gente fazer outras coisas, né? Coisas que nos dão muito prazer, qualidade de vida, exercício físico, viajar, encontrar com amigos, ter tempo livre para fazer outras coisas. Então, não queremos agenda lotada. Então, é interessante a gente falar sobre isso, porque a gente não para pensar sobre isso.
a gente vem de um processo, né, de uma cultura aonde se fala muito sobre trabalhar muito para ganhar dinheiro, né? E não é assim que funciona. Então eu venho quebrando alguns paradigmas nesse sentido, para a gente conversar mesmo e entender como que isso funciona, né? Quais são os enganos que a gente vivencia no dia a dia e que a gente não percebe, a gente se deixa levar, né, por alguns anúncios, por alguns temas, né, que a gente acaba achando que nós também queremos, porque isso está tão impregnado na sociedade tão fortemente que a gente acaba acreditando que nós também queremos isso. Então, em uma fase da minha vida, eu também acreditava que eu queria ter a agenda lotada. E aí eu tive, né? E aí só depois disso eu fui entender o quanto isso é cansativo, estressante, traz uma fadiga muito grande mesmo, né? E a falta de vontade, de ânimo depois que nós temos de dar continuidade e de fazer outras coisas em relação à nossa vida. Então acaba que vira uma rotina ali de atendimento e você deixa de fazer outras coisas, né, que você gostaria de fazer. E aí, o que acontece, né? Algumas pessoas, então, tem pessoas que entram nesse mundo e aí não começa a ter resultado financeiro, porque vamos imaginar, eu atendi 1, 2, 3 pessoas por dia, tá? Vamos imaginar que isso seja um caso já de sucesso para um coach atendendo no individual. Então, ele vai ter que. O processo de conseguir manter essas pessoas por dia é muito alto, o nível de dedicação para venda. Por quê? Porque 3 clientes, por exemplo, no individual para o coach é muito. Se você for pensar todos os dias, é muita gente. Então, é como eu disse, não é igual para um médico, né? É diferente. Mesmo que você tenha, vamos imaginar que você conseguiu, você é um excelente vendedor, você conseguiu achar um ponto ali que você tem 3 clientes individuais por dia. Qual é a escala financeira que esses 3 clientes por dia vai te trazer no final do mês? Porque quando você fecha um processo de coaching, você fecha um processo aí, vamos imaginar, de 10 sessões, de 12 sessões, esse cliente ele vai te pagar parcelado. Então, mesmo que você tenha alguns clientes aí durante a semana, mesmo assim, chegando no final do mês, ainda não é um salário, um valor financeiro que você vai receber que você gostaria. Então, ainda você vai estar num processo de achar que você está trabalhando muito e ganhando pouco. Porque esse cansaço, né, de continuar atendendo no individual e é incessante, né? É incessante você ficar na busca do próximo cliente, porque tem um cliente que vai acabar, então você já tem que entrar para manter pelo menos o valor que você já está recebendo. Então percebe que a conta ela nunca fecha. É um processo incessante, cansativo para fazer essa roda girar. Para sempre ter um cliente entrando quando um está saindo, quando você acha um nível, um ponto ali base de valor para você receber. E ainda assim é extremamente cansativo. Então chega um ponto que o profissional ele não aguenta. Por isso que a gente percebe que tem muitos profissionais que são excelentes, são ótimos profissionais, mas não conseguem se manter no mercado como coach, né? Então, o que acontece? Por que ele não consegue se manter? Primeiro, porque ele não entende do negócio. Segundo, porque talvez não sabe fazer venda. Mesmo que saiba fazer venda, para fazer essa escala é muito difícil no individual. Então, ele começa a entender o porquê você não quer ter uma agenda lotada. Não faz sentido para o coach ter uma agenda lotada, né? Com esse olhar no individual. Quando você começa a entender
um processo, um método, um passo a passo que leva você a atender mais pessoas em um curto espaço de tempo e ganhar mais, começa a fazer sentido. Porque o resultado do trabalho em grupo, ele é potencializado. Uma pessoa que fala bem, que se expressa, que se joga, que faz perguntas, que aparece no grupo, ela ajuda muito aquela pessoa que é mais tímida. Então, dentro de um processo de coaching, de autoconhecimento, o grupo ele é extremamente poderoso, porque a troca de experiência que acontece ali, de vida, a troca que acontece durante esse processo de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e profissional, potencializa o grupo todo. Então, do grupo acaba acontecendo amizades verdadeiras ali que as pessoas levam depois para a vida, negócios, contatos, reuniões, trabalho, começa a gerar muita coisa. Por quê? Porque é um espaço onde vai ser trabalhado assuntos extremamente pessoais, assuntos que vêm ali emocional da pessoa. Então, cria-se um elo muito forte, muito poderoso dentro desse grupo, né? De confiança de fato. Então, as coisas começam a girar ali. Então, o grupo realmente ele traz uma experiência diferente, além de ter um reconhecimento mais rápido para o profissional que está ali, porque são mais pessoas. Então, você acaba conseguindo ter um retorno rápido financeiro, de reconhecimento profissional, de divulgação do seu negócio, porque são várias pessoas ali ao mesmo tempo recebendo ali o que elas foram, né, buscar, que você vai entregar dentro do seu negócio, da sua especialidade. Então, realmente isso faz muita diferença. Então, continuar atendendo no individual, continuar achando que ter a agenda lotada é algo positivo e prazeroso, tem esse outro lado que a gente precisa olhar também, né, do negócio. E aí, o que acontece, né? A pessoa fala assim, Anitta, mas eu não sei aplicar em grupo, como que eu vou fazer isso? Será que realmente as pessoas se desenvolvem, né, no grupo? Essa é uma pergunta e uma questão muito interessante, uma dúvida que as pessoas têm. Mas é diferente no individual e no coletivo. É diferente, né, no grupo. Mas eu garanto para vocês, a potência que tem no grupo é muito maior do que no individual. No individual é um tipo de trabalho, no grupo é outro, mas a eficácia do trabalho ela é extremamente poderosa. Uma coisa que a gente tem que entender, e isso é uma dúvida muito grande para quem coach e psicólogo, né? Tem a formação em psicologia e depois fez uma formação em coaching e tá fazendo esse atendimento, né? Os dois atendimentos, tem que ter uma visão muito clara sobre o que é psicologia, né? O atendimento de psicologia e o atendimento do coach. Por quê? Porque senão vira uma confusão ali entre os personagens, porque o coaching, o que acontece? O processo de coaching é um processo onde você traz clareza para o seu cliente, começa com um objetivo e leva ele, desenvolvendo ele num processo para ele alcançar esse objetivo. É isso. Diferente da terapia, da análise, de um atendimento psicológico que você vai demorar muito mais tempo, você vai investigar várias outras coisas. No processo de coaching é algo muito pontual, é extremamente profundo, mas ele é pontual. Então você vai olhar para aquilo que o seu cliente quer, vai ajudar ele durante o processo para ele alcançar aquilo. Então, essa confusão, eu trago isso porque isso é muito interessante, porque às vezes a pessoa não, como profissional, ele não consegue entender e não consegue separar isso. E aí ele mistura
e aí ele nem faz um atendimento nem outro bem feito, porque tá tudo misturado na cabeça dele. E ele não sabe como colocar isso em prática. Então, primeiro precisa separar. Se o seu cliente veio, se você é psicólogo e coach, o seu cliente veio para o processo de coaching, você vai aplicar e mergulhar no processo de coaching. Se você entender que dentro do seu conhecimento, o seu cliente pode continuar com você numa terapia, em uma análise e tudo mais, quando terminar o processo de coaching, você inclui ele, né, e dá continuidade nesse outro espaço aí onde você tem esse seu conhecimento, a sua especialidade dentro da psicologia e tudo mais. Não mistura, porque quando você mistura, não dá muito certo, porque isso confunde a sua cabeça e o cliente também não sabe mais o que ele está fazendo, né? Então isso atrapalha muito, né, os profissionais, porque vira uma confusão, tanto para ele quanto para o cliente dele, né? Então tenha isso muito bem claro para você, o que é coach, o que é um processo de coaching, né? Quais são os o passo a passo, como você pode desenvolver em grupo, né? E ter um resultado incrível em grupo. Ah, Anitta, mas eu não posso misturar as ferramentas? Pode, não é isso que eu tô falando, tá? Você pode sim, quando você é um profissional coach e psicólogo, tem algumas coisas, né, que eu já faço, que eu já atendo, que eu gostaria de incluir para fazer um atendimento em grupo, não tem problema nenhum. Você pode usar, mas tenha clareza, sempre buscar essa clareza para você entender de fato a profundidade dos dois trabalhos, né, das duas funções ali, porque quanto mais clareza você tiver, mais clareza você leva para o seu cliente, isso é muito importante, tá? Então, de fato, é importante a gente falar sobre isso e ter clareza. Várias pessoas mandam, colegas, né, que já da minha época de formação, mandam um áudio para mim pedindo ajuda nesse sentido, porque sabe que eu sou mentora para coaches e tem vários profissionais, né, de coach que são psicólogos também. Então essa confusão existe. Então vamos lá, o que mais? E aí, o que é legal, né? Quando a gente começa a entender como fazer, qual é o passo a passo. Então, lembrando, no dia 14/2, às 8 horas da noite, vai ter a Masterclass e eu vou passar esse passo a passo para vocês montarem a sua primeira turma de desenvolvimento de pessoas em grupo. Então, se você é coach, vem para essa Masterclass que você vai entender um pouco melhor, com clareza lá nessa aula, esses 10 passos que vão te ajudar a criar esse grupo, tá? Então, quando você começa a entender como isso funciona, que você pode criar a sua própria metodologia, isso eu ensino lá na mentoria, minhas mentoradas já estão aprendendo a fazer isso, né? Isso vai ficando muito mais fácil, né? A Paty falando aqui, ó, percebi agora que estou agarrada na agenda. Por quê? Porque a gente tem essa ideia, né, Paty, essa crença que a gente tem que lotar a agenda, que só lotando a agenda que o dinheiro vem, que só lotando a agenda que eu vou me sentir reconhecida, que lotando a minha agenda eu vou me sentir como é que chama? Não é ocupada também, né? Vai estar extremamente ocupada, mas não é isso. Eu vou me sentir... esqueci a palavra agora. Esqueci, daqui a pouco eu lembro. Então, tem essa confusão mesmo, né? E de ficar ali olhando a agenda, vendo onde dá para encaixar, daí chamando pessoas, fazendo contato para pôr um cliente ali, encaixar outro cliente ali, enquanto a gente pode olhar para nossa agenda e pensar assim, olha, qual dia eu vou separar 4 horas para montar um grupo e atender e fazer um desenvolvimento de pessoas. Um dia na semana, né? Se você fechar uma turma um dia na semana dentro do mês, você já tem no mínimo 3.000 reais. Se você colocar 10 pessoas. Então imagina aí que dentro do seu Instagram
Isso aqui já é aula, tá, gente? Isso daqui, essa live aqui já virou uma mentoria. Imagina que você tem no seu Instagram 400 pessoas, tá? Que é um número, entre aspas, baixo para o Instagram. Vamos imaginar assim. Será que dessas 400 pessoas, você não tem 10 pessoas que vai pagar para você R$ 300 para você fazer um trabalho, um workshop de 4 horas? Então, quando a gente começa a entender, né, esse método, por que são R$ 3.000 em 4 horas, a gente começa a perceber em um segundo momento que não é tão complicado assim, tão difícil assim. É só a gente entender que existe uma forma de escalar. E essa é uma forma mínima de fazer o escalamento, né? Então, essa escala financeira, ela vem com essa prática, né? Você entendendo do seu nicho, do seu negócio, do seu público e colocando isso em prática, né? De fato. Então, escolhendo o dia, convidando as pessoas e montando um cronograma. E quando chegar esse dia, você vai lá, aplica, as pessoas se transformam, levam o que elas foram buscar e muito mais. E eu sei que levam muito mais, porque é isso que acontece quando nós participamos de um trabalho em grupo, né, de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal e profissional. Então, o que acontece? Hoje eu tô fazendo uma live um pouco mais rápida. Por quê? Porque esse é um assunto muito prático, é um assunto muito gostoso, então nem tem como eu ficar aqui enchendo a linguiça, porque tudo que eu trouxe aqui para vocês são coisas extremamente importantes, práticas, valiosíssimas e que vocês já conseguem começar a esboçar o negócio de vocês, né? A pensar nesse grupo de fato e parar de olhar para a agenda, para o individual. Parar de olhar para esse cansaço, né? Para essa briga de achar que tem que ter uma agenda lotada e colocar um monte de gente lá dentro da sua agenda, achando que você vai ganhar dinheiro com isso, tá? Então vamos lá. O que eu quero, né? Eu vou dar um passo a passo agora, uma tarefinha para vocês. Sempre tem tarefa aqui na minha live. Então, sempre que você vier para minha live, já vem com papel e caneta na mão, porque vai ter tarefa, porque eu quero que você entre em ação. Essa jornada aqui não é brincadeira, né? Eu não venho aqui fazer um blá 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 à toa. Eu trago conteúdo porque de fato é para vocês entrarem em ação e colocar isso em prática. Quem está aproveitando, sabendo que todo esse conteúdo ainda é gratuito aqui para você, está aproveitando muito e já tem resultado, né? Com poucas lives. Hoje é o nosso 7º dia. Então, assim, você consegue ter resultado sim. Então, essa desculpa de, eu não consegui porque eu não tenho dinheiro para pagar, para fazer uma especialização agora, é desculpa. Por quê? Porque tem muito conteúdo gratuito. E esse que eu tô trazendo aqui para vocês é gratuito. Fica gravado 24 horas, você pode assistir, né? Depois rever essa live, encaminhar para as amigas, né? Para os outros profissionais que são coach também e estão procurando se especializar, entender mais o seu negócio, ganhar dinheiro, viver de coach, porque essa é uma profissão do futuro ainda. As profissões, todas essas profissões que desenvolvem pessoas daqui para frente, vai ser uma procura muito grande. Nós observamos nesse período da pandemia o quanto as pessoas estavam despreparadas para viverem sozinhas consigo mesmas, né? Como as pessoas estavam despreparadas para viver em família, para viver com outras pessoas, porque não se conhecem, não conhecem a sua sombra, cada um sai de manhã, vai para o trabalho, volta praticamente só para dormir em casa. Então a pandemia, ela trouxe uma realidade muito forte. Então daqui para frente, esse interesse, a necessidade do autoconhecimento, de se autodesenvolver pessoal e profissional é muito grande. Muitas pessoas perderam o emprego, não estavam prontas, estavam numa zona de conforto muito grande. De repente se viram sem trabalho e sem saber por onde começar.
Então, tudo isso mexeu demais, né? Mudou a nossa cultura. Então, os profissionais precisam agora, quem ainda não se atentou a isso, né? Quem é coach precisa se atentar a isso. Daqui para frente vai ser um boom de trabalho para esse profissional mesmo, tá? Então, muita atenção nisso. E aí, vamos lá. O que eu quero que vocês façam, né, de atividade durante essa semana? Eu quero que vocês já comecem os contatos no direct de vocês, já com algum. Se você ainda não tem algo muito claro definido, então começa definindo esse objetivo, né? O que você vai atender? O que você entrega? Qual é o resultado que você entrega? Quando você não sabe, lembra, por que as pessoas te procuram, né? Você é uma pessoa que as pessoas procuram para quê? Né? Qual é a facilidade que você entrega? Então começa por aí. E aí você começa já a fazer um movimento com essas pessoas dentro do seu direct. Já começa a montar um grupo online, já define um valor, né? Isso dá para ser feito de uma forma muito rápida. Então já começar a movimentar algumas pessoas, conversar pelo direct, fazer algumas postagens, né? Falando sobre o seu negócio, sobre o seu trabalho, começa a sentir o que vem de retorno, de interesse das pessoas, isso é muito bom. Então vamos começar de fato esse trabalho em ação mesmo, tá? Bem efetivo. Então o que eu entrego, o que eu gosto de fazer, que tipo de cliente eu quero atender, qual é o perfil, né, desse cliente que eu quero atender. Então começa respondendo essas perguntas para que você comece a enxergar que esse processo em grupo de desenvolvimento ele é totalmente possível, tá? Então vamos lá, dado a tarefa de hoje, eu quero convidar vocês novamente, lembrar aqui que no dia 14/2, às 8 horas da noite, vai ter a Masterclass lá no YouTube, no meu canal. Então se você não está inscrito ainda, saindo aqui agora da live, já vai lá no meu, na minha bio, já clica lá naquele link e já se inscreve, lá tem o canal para o YouTube, já entra lá, se inscreve, já clica no sininho para você lembrar que no dia 14/2, às 8 horas da noite, tem a Masterclass, os 10 passos para você conseguir montar a sua primeira turma de coach, a sua primeira turma de um processo de desenvolvimento pessoal e profissional, tá? Então, dado o convite, eu espero que vocês tenham gostado. Eu sempre chamo as minhas mentoradas, né, de deusas da transformação, porque é transformando, né, é fazendo a nossa própria transformação que a gente vai transformar milhares de pessoas. E esse é o meu propósito, né, é transformar muitas pessoas, trazer o resultado para milhares de pessoas e entregar todo o conteúdo, tudo aquilo que eu conheço, toda a minha experiência, a minha habilidade, para que os outros profissionais possam transformar muitas outras pessoas, né? Então esse vira um ciclo grande, imenso de atendimento dentro de um processo de autoconhecimento, desenvolvimento, de expansão da consciência. Então é dessa forma que o meu propósito de vida vai e eu encontro o propósito de vida de milhares de pessoas, de mulheres, deusas poderosas da transformação, lindas, incríveis, né? Então faça parte desse movimento, dessa tribo, desse nosso clã incrível. Vem pra cá, se inscreve, assista às lives, participe dessa jornada. Escreve aqui para mim o que você achou dessa live, quais foram os insights, o que você aprendeu com essa live, o que você tem aprendido ao longo dessa jornada. E não esquece, clica no aviãozinho e encaminha para várias pessoas, tá bom? Beijo para vocês, a gente se vê amanhã aqui. Beijo, Pati. A gente se vê, tá bom? Beijo, até amanhã. Tchau, tchau.